Agora são 8h28 e nós vamos conversar aqui no estúdio com Pedro Vasconcelos, ele que é mestre livre-docente em Ciências da Religião, doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em História, professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Alagoas. É um prazer recebê-lo, Pedro. Prazer é meu, muito obrigado. E vamos já mostrar, bom dia, vamos já mostrar o motivo da sua vinda aqui. Gostaria que você mostrasse o seu livro aqui para quem está acompanhando pelo YouTube, também pela TVT. Canudos, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva. Para quem está acompanhando aqui no rádio, a gente vai falar, obviamente, né? Belo Monte, aqui a capa maravilhosa. Capa maravilhosa. Demais, né? Aliás, muito legal. A produção editorial foi de fantástica, primeiríssima qualidade. Aproveito já para cumprimentar o editor Sálvio Nincotter e a sua equipe toda por um trabalho muito bem feito. Muito bem. Bom, lançar um livro desse nesse período que a gente está no Brasil é de grande importância, né, Pedro? Canudos, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva, uma chance que nós temos de conhecer a história de Canudos e como tem, né, essa ligação a ver também entre os principais personagens, né? Antônio Conselheiro e Lula, né? Gostaria que você falasse sobre essa importância nesse momento. Eu entendo que o momento é sempre oportuno, mas este momento em particular, por tudo que estamos vivendo em termos nacionais, em termos da política, dos valores que têm presidido as ações das principais lideranças políticas, recuperar uma história como essa tem enorme importância. O saudoso Ariano Suassuna, ele dizia que quem não conhece Canudos não conhece o Brasil. Não conhece a história. Canudos é um paradigma, é uma referência, é uma chave para a gente entender o nosso país a partir de quem o faz, que é a sua gente. E tá aí, vamos falar da história de Canudos inicialmente. Para quem não conhece, o que foi Canudos? Um local de resistência aqui do Brasil muito importante. Queria que você falasse dessa luta. Então, Canudos era uma vilazinha perdida no sertão da Bahia até 1893, quando se instala ali o já conhecido Antônio Conselheiro com um conjunto de pessoas, algumas centenas de pessoas, e ele rebatiza aquela vila com o nome de Belo Monte. Daí que já na capa isso apareça. Agora é curioso que o contexto é de luta e o nome da invenção popular ficou esquecido. Continuou o nome Canudos. Né? E esse foi o modo como, desde aquela época, os donos do poder trataram de manifestar o seu desagrado e a sua não aceitação daquela invenção que juntou tantos sertanejos e sertanejas em busca de uma vida melhor, com mais decência, com mais partilha, com mais valores de fraternidade. E animados por ideais de inspiração religiosa profundamente enraizados no mundo sertanejo, né, que é o catolicismo popular, né, então teceram uma comunidade que podia alimentar esperanças aqui e no além, né, vida mais decente aqui e a salvação após a morte, né. E isso foi grande demais. E isso não cabia no Brasil que as elites estavam tratando de fazer acontecer. E a guerra, no fim das contas, né, ocorre porque uma experiência como essas tem que ser destruída. Exato. E o Antônio Conselheiro, um personagem, né, da nossa história riquíssimo. Eu queria que você falasse das características, né, do Antônio Conselheiro. Então, eu diria que para a gente chegar a esse Antônio Conselheiro, a gente precisa fazer uma limpeza de terreno. Porque, assim como acontece também no nosso tempo, há um processo de desmonte das lideranças populares que fizeram a história das lutas do povo brasileiro, e não foi diferente com Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro foi desenhado, particularmente na obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, como um louco
como um monstro, como um bronco, como alguém que não sabia articular o pensamento, como alguém que enfim, arregimentava bandidos, coisas do tipo. No entanto, quando a gente vai à busca da documentação, a gente encontra um fulano que deixou obras escritas, além de ser um líder na organização de uma cidade. Ele criou uma cidade. Eu costumo fazer a comparação com Tomás Moros, que escreveu a Utopia. O Tomás Moros sonhou com uma cidade. Uma cidade em que a liberdade, a dignidade, a decência fossem as referências. Antônio Conselheiro não só sonhou, ele efetivou, junto com sua gente, um projeto em que estas possibilidades se concretizaram dentro, obviamente, das circunstâncias daquele tempo. Então, Antônio Conselheiro tem um poder de catalisação. As pessoas deixam as fazendas, deixam seus lugares de origem, pegam seus poucos pertences e os coronéis ficam alarmados. Eles vão fazer o quê? Vão lá partilhar o pouco que tem com o conselheiro. E esse pouco significou muito para aquela vila. Então, Antônio Conselheiro emerge como alguém que é capaz de liderar um movimento popular que se concretiza, que se viabiliza, que tem sustentação, enche de esperança tantas pessoas e começa a atrair gente não só do sertão. É curioso, nós estamos aqui em São Paulo, gente de São Paulo foi morar no Belo Monte depois que a guerra começou. Gente do povo foi para lá para sustentar aquela vila na luta que, no fim das contas, terminou do jeito que a gente sabe que aconteceu. Foi um massacre. Eu queria que falasse exatamente da atuação do Exército, brasileiro, enfim, das forças do governo para massacrar Canudos. Então, a gente tem vários fatores que confluíram. A gente tem, por exemplo, a atuação de um juiz, uma atuação com propósitos políticos. Puxa, mas naquela época? A gente está falando daquela época ou de agora? No caminho do conselheiro havia uma toga. É o título de um dos capítulos do livro. Um juiz que foi colocado numa cidade lá do interior da Bahia, chamada Juazeiro. Foi colocado lá pelo governo do estado, amando ali nos arranjos, comandados pelo governo do estado, porque ele era inimigo do conselheiro. Eles já tinham tido alguma desavença no passado. E ele foi colocado lá propositadamente para insuflar, para provocar os conselheiristas, de maneira a tumultuar o ambiente eleitoral e fazer com que o inimigo político do governador, que controlava a região, aqueles velhos coronéis, um deles, deixasse de vencer as eleições. Parece que nós estamos falando de hoje, né? Exato. Parece que nós estamos falando de 2018. Por isso que você faz essa conexão direta, né? Essa é uma das ligações. Existem outras. Mas como a sua pergunta tratava do massacre, então este juiz ele instiga a agente conselheirista para justamente criar esse clima de tumulto em torno de quê? Em torno de madeiras que o povo do Belo Monte tinha comprado, já tinha feito pagamento, e ele atuou para que as madeiras não fossem entregues. Madeiras que deveriam servir para a construção de uma igreja lá no Belo Monte. E essas madeiras da discórdia, assim se fala, foram o estopim para o início da guerra, porque o povo do conselho disse, nós vamos buscar. Já que vocês não entregam, a gente vai buscar. E aí o tal juiz escreve para o governador dizendo, esses jagunços, bandidos estão ameaçando, tem que mandar a polícia para cá. E aí começa a primeira expedição, depois vem a segunda, depois o vice-presidente da República na época, que era um baiano, atuava, tramava, parece hoje, parece que a coisa que aconteceu, vice-presidente da República tramando contra o titular para derrubá-lo. Impeachment, coisas desse tipo,
ele leva a questão da guerra para a capital, Rio de Janeiro, né? E aí é o exército que entra, né? E aí você tem a terceira expedição, já então comandada desde o Rio de Janeiro, que também é debelada, e finalmente a quarta expedição, né, que vai produzir, ao final das contas, um massacre em que 10 mil pessoas, pelo menos, acabaram sendo mortas. Quer dizer, a gente imagina se tivesse sido seguido adiante, né, o Belo Monte, como seria diferente, né, o que estaria ali aquela região, não é? O projeto desse livro é justamente mostrar isso. Se você abrir a capa, vou ver se mostro aqui. Exato. Há uma gravura linda feita pela minha esposa, aqui na capa interna. Muito bonito. E ela intitulou essa gravura de O Belo Monte Vivo. Lembra até uma arte naif, não é isso? Não é? Não é? Muito bom. Linda, linda imagem. E ela intitulou essa obra O Belo Monte Vivo, não Belo Monte Morto, a mando das elites, nesse conluio entre poderes civis, militares. O poder eclesiástico teve um papel muito importante também para viabilizar a destruição do arraial, né? O que é que essa gravura ela expressa? Ela traduz pela ilustração uma expressão que foi muito utilizada, circulou muito no sertão enquanto o Belo Monte existiu. O Belo Monte é um lugar onde corre um rio de leite e os barrancos, ou seja, as colinas, as serras, são de cuscuz de milho. Exatamente o que está aqui, né? Exatamente o que está. Eu ia até pedir para você narrar, para quem está no rádio não está vendo a ilustração, mas você foi bem pontual, foi bem específico mesmo. Porque bem essa preciso, bem ela preciso. E tem aqui as crianças fazendo uma ciranda, existe a igreja, menininhas, né, os burrinhos, enfim, tem árvores, tem a vaquinha, e tudo numa harmonia, né, com a natureza. Exatamente. Né? Tassiana foi muito feliz, né, na expressão daquilo que era aquilo que a gente conselheirista dizia e saía pelos arredores chamando outras pessoas. Lá corre um rio de leite, os barrancos são de cuscuz de milho, vamos para lá. Vamos para lá. A propaganda conselheirista foi muito importante para arregimentar essas milhares de pessoas em torno desse projeto e para fazer o projeto acontecer. Ou seja, o livro tenta mostrar justamente isso. Essa possibilidade. Belo Monte foi viável. O Belo Monte foi inviabilizado por uma ação ostensiva daquilo que o Ariano Suassuna, mais uma vez, ele chamava de Brasil oficial, que esmaga o Brasil real. Muito bem, aí esse paralelo com Lula direto, né? Esse paralelo com Lula é inevitável, né? Acaba sendo óbvio, né? Agora, o curioso, e que justifica, né, que já no título isso apareça, tem a ver com o fato de que esse livro resulta de algumas aulas que eu dei num canal do YouTube, é o canal Paz e Bem, e essas aulas foram depois replicadas na TV 247, junto ao meu amigo jornalista Mauro Lopes, e o Lula assistiu essas aulas ainda quando estava preso em Curitiba. Essas aulas chegaram a ele e ele pôde assistir, e ele começou a interagir conosco, fazendo perguntas, pedindo material para ler, etc, etc, etc. E com essa interação, eu fui começando a me dar conta de que a relação de Lula com o tema é anterior. E ele é um sertanejo, saiu de Caetés, do interior de Pernambuco, que não é tão longe assim, lá de onde foi Canudos, em busca de condições melhores para sua vida, etc. Assim como, gente, 50 anos antes de ele nascer, tinha ido para o Belo Monte, ele veio para São Paulo, né? Agora, Lula já havia feito, antes mesmo que esse curso acontecesse, uma vinculação entre a sua trajetória e a trajetória de Antônio Conselheiro, quando ele estava para ser julgado lá no TRF4 de Porto Alegre, que era presidido à época, 2018, início de 18,
pelo desembargador Thompson Flores. Ora, Thompson Flores, de hoje, ele é descendente de um Thompson Flores militar que atuou na guerra contra o Belo Monte. E Lula deu uma declaração que àquela época causou repercussão. Este desembargador Thompson Flores é descendente do militar que invadiu Canudos e atacou Antônio Conselheiro. Quem sabe ele não esteja vendo a mim como um cidadão de Canudos e queira acabar com a minha viagem. Do mesmo jeito que o Thompson Flores do passado atuou para acabar com a viagem, com o sonho, com as esperanças, né, daquelas pessoas, né, que fizeram o Belo Monte com Antônio Conselheiro. Então, ele mesmo já estabeleceu esse paralelo a partir do fato de que havia um Thompson Flores e há um Thompson Flores. Quer dizer, continua, né, essa repressão, essa perseguição. E aquilo que a gente constata, né? Quer dizer, são algumas famílias que dominam a política, a economia, a lógica da oligarquia, né? E você identifica alguns sobrenomes, né? Que mantém, tanto em né? nível regional quanto em âmbito nacional. Lula foi muito feliz quando fez essa aproximação, mostrando que estavam querendo acabar com a viagem dele, não pelas supostas corrupções, né, até hoje nunca provadas, né, que justificaram, tudo em geral, o que aconteceu, mas ele estava sendo julgado e haveria de ir para o cárcere porque ele tinha levado o Brasil a fazer um outro tipo de viagem, um outro caminho, uma outra forma de pensar as relações sociais, de pensar a economia, como ele mesmo diz, de incluir os pobres no orçamento, né? E isso o Brasil oficial não aguenta. Não aceitou. Não aceitou. Não aceitou e agora... Trataram de acabar com a viagem dele, mas não acabaram. É verdade. E assim como em Canudos, né, que houve resistência, Sim. não é? Que foi muito importante, hoje também ainda há resistência e é a partir dela que pode ser que haja uma virada mais para frente. Sim, e o outro elemento que também explica a presença de Lula na capa do livro e no seu conteúdo, é que o Lula dizia para nós, para mim e pro Mauro, o jornalista, né, com quem eu organizei esse curso, que o curso sobre Canudos não podia parar nele, porque a partir daí é possível fazer uma recuperação da história das lutas do povo brasileiro ao longo do tempo. Né? Isso ensejou, inclusive, um novo curso que a gente está fazendo, chamado Retalhos da Nossa História. Ele entendeu uma coisa fundamental. Quem não entende Canudos não entende o Brasil, dizia Suassuna. Então, Canudos, a trajetória de Canudos em todas as suas facetas, na organização do cotidiano, na disposição de criar uma coisa nova, na resistência, não é, à violência que vem dos poderes dominantes, a saga conselheirista é inspiradora para se pensar um Brasil em que o povo caiba. Né, em que o povo caiba, em que as demandas populares tenham lugar e não apenas os interesses daqueles que sempre mandam, que sempre controlam, muito como tem bem. sido. Olha, a gente agradece aqui a sua presença, Pedro, parabéns por essa obra, uma obra que devia estar na escola, né? Não é isso? Vamos ver, vamos fazer que chegue, né? Vamos fazer que chegue, foi lançada ontem. Isso que eu queria que você falasse, como é que a gente adquire o seu livro para quem está acompanhando pelo Brasil inteiro. Então, o livro já deve estar circulando aí nas livrarias, deve estar chegando às livrarias, mas ele foi lançado ontem. Sim. E ele pode ser comprado também pela internet. Sim. Então, se as pessoas tiverem interesse, entram no site Kotter, KOTTER.com.br. E lá está a possibilidade de você comprar e receber em casa. Né? A Kotter é justamente a editora que, junto com a editora 247, levou adiante a produção, repito, lindíssima. Eu sou muito contente com o resultado. Então, no site dessa editora, Kotter, KOTTER.com.br, pode ser feita a aquisição, recebe em casa. Muito bem. Espero que a leitura seja instigante
e inspiradora, porque a gente está precisando, né? Com certeza. Bom, muito obrigada, Pedro. Foi um prazer falar com você, viu? Prazer foi meu. Um grande abraço. Um abraço. Falamos aqui com o Pedro Vasconcelos, ele que é autor do livro Canudos, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva.